castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade do conselho da igreja, né? O convite que o pastor me fez. Então é muita honra para mim estar aqui, muita responsabilidade, com certeza, para a gente estar compartilhando com os irmãos aqui a palavra do Senhor. É muita alegria para nós, a verdade é essa. O texto que nós vamos ler nesta noite encontra-se no livro de Efésios, Efésios 6, versículo 10. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram, não foi uma pregação não, foi várias, eu já ouvi várias pregações sobre esse texto. E quando o pastor me falou, na segunda-feira, na terça-feira, o senhor manda o título para mim. E eu tinha colocado no meu coração, tem uma musiquinha de criança que eu aprendi, que a gente vai cantar no final, e ela fala justamente isso. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Eu coloquei a armadura do Senhor vencendo a morte, o mundo e o mal. Os mais antigos devem conhecer, mas no finalzinho a gente vai cantá-la, memorizando o que nós falamos aqui nesta noite. Efésios 6, versículos de 1, versículo 6, do versículo 10 ao 24. Os irmãos podem permanecer como estão e acompanhe a leitura comigo. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e, para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, nós somos gratos a Ti por esse dia que Tu nos destes, por este culto, pelas leituras realizadas, pelos cânticos, pela Tua leitura agora da Tua palavra. Pai, fale aos nossos corações. Sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos como um pó, sabemos das nossas fragilidades, mas eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu que dá sabedoria, dê sabedoria nesta noite, para que cada um de nós possamos entender o que Tu tem para falar conosco nesta noite. Pai, lembrando aqui também dos enfermos, do Ivanor,
Tivemos com ele ontem, uma situação delicada. Coloca aquela vida nas tuas mãos, porque tu é o médico dos médicos. Os demais irmãos, como foi citado aqui, esse do acidente, esteja abençoando, afofando-lhe a cama, abençoando. E eu te peço também pela clínica médica, Pai. Tantos médicos hoje envolvidos com a saúde dos nossos conhecidos, da população, esteja abençoando a cada um deles, dando eles sabedoria e amor ao próximo. Pai, eu sou grato a Ti por tudo, por estarmos aqui na Tua presença. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa carta, sabemos que ela foi escrita por Paulo, na verdade, é um período que ele estava em Roma e em cadeia, na cadeia. Passou um período longo lá na cadeia. É uma igreja muito amada por ele. Nas viagens missionárias dele, na terceira viagem, ele passou um bom tempo lá, em torno de 3 anos. E ele sentiu que o povo, ele tinha uma preocupação para aquele povo. Ele sabia que caminho tinha que seguir aquele povo, para que aquele povo fosse liberto das garras do diabo. Então ele tinha as orientações, e se a gente for ler os textos para trás, ele estava preocupado com a família, mas ele estava, fundamentalmente, ele queria que aquele povo tivesse uma vitória diante de Deus, com Deus, diante dos ataques diabólicos do diabo. E nós temos que reconhecer que nós somos incompetentes, impotentes contra as ciladas, contra as investidas dele, de acordo com as nossas forças. Nossa força encontra-se na armadura de Deus. E Paulo estava bem familiarizado com essas armaduras. Na hora que ele coloca nesse texto essas armaduras, que é uma metáfora, né? São metáforas. Mas porque ele vivia isso de frente, porque ele estava preso. Ele via os cidadãos romanos, os soldados romanos, com aquelas armaduras. Aí ali ele foi analisando cada parte e trouxe essa beleza desse texto da armadura contra as ciladas do diabo. Então a gente tem que entender que a armadura de Deus é toda poderosa. Então, ele encarcerado várias vezes, ser um cidadão romano, rodando pela cidade em liberdade, ele visualizou perfeitamente aquelas vestimentas. E ele entendeu que a luta nossa, a luta dele, daquele povo, era uma disputa. Mostra que nosso conflito contra o mal, contra a morte e contra o mundo, ela é presente a cada instante na nossa vida. A cada momento da nossa vida, nós estamos diante de uma luta contra a morte, principalmente a morte espiritual, contra o mundo. Portanto, meus queridos, isto exige uma preparação. E o texto nos mostra isso como os bons soldados de Cristo, para que sejamos preparados. Mostra que nosso conflito contra o mal exige uma preparação, força e coragem. E essa coragem e essa força, só Jesus Cristo pode nos dar. E, meus queridos, não existe pessoa nenhuma neutra nessa guerra. É uma guerra espiritual que nós estamos nela. Então nós vamos alistar no exército de Deus, ou não tem meio termo, ou está nas fronteiras do exército de Satanás. Então nós queremos o quê? Estar aliado, alistado e executando os trabalhos no exército de Deus. No versículo, logo no início, a gente vê a audácia de Satanás. Possui organização. Principados e potestades, olha só. O texto diz isso.
esse exército que nós estamos diante dele, de luta, ele possui uma organização. São dominadores do mundo. Olha diante de quem que nós estamos lutando, dessas forças espirituais do mal. Então, não é brincadeira seguir Jesus Cristo, ter uma vida digna, que agrada a Deus, diante dessa luta que temos. Então, não podemos nos fraquejar. O diabo e os seus anjos investigam as nossas vidas, independente da nossa situação, buscando oportunidade para nos atacar e nos destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Não dorme, não tira férias, não tem descanso, e ele monta para cada um de nós várias ciladas. O texto diz isso, várias ciladas. Ele é invisível, maligno, astuto, persistente, numeroso, porque é um exército, e oportunista. Diante dessa situação, Paulo, nesse texto que nós lemos, ele listou alguns equipamentos aí no número de 6, que são imprescindíveis para nós que somos alistados nesse exército, para entrarmos nessa luta contra o mal, contra o mundo e contra a morte. Primeiro equipamento: cingindo-vos com a verdade. Versículo 14 desse texto que nós lemos. Cingir, da ideia de cinto. O cinto do centurião, dos guerreiros, ele conectava, a gente vai ver a questão da proteção peitoral, das regiões vitais, mas esse cinto, ele ligava as diversas peças do vestuário do guerreiro romano. E o texto diz aqui, cingindo-vos com a verdade, porque todas as virtudes devem ser exercitadas na esfera da verdade. E essa colocação da armadura é, na realidade, o revestimento do Senhor Jesus Cristo por parte do crente. Portanto, meus queridos, revestir dessa armadura de Cristo equivale a assumir a natural moral de Cristo. É viver o que Cristo viveu. Então nós temos que entender isso. Quando nós somos que cingimos com a verdade, nós temos que entender que o crente, cuja vida é controlada pela verdade, ele vence o pai da mentira. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. E a mentira é uma nossa luta constante. Você já viu aquelas mentirinhas que a gente faz? Eu não estou fora delas também, não. Essa semana, já estava no processo de preparação desse texto, dessa mensagem, eu estava lá em casa picando uma rapadura. E eu tenho certeza que a Melina conhece rapadura. Ela chegou perto de mim e perguntou assim para mim: ô vovô, o que é isso? Você sabe o que veio no meu coração? Eu vou responder para ela que isso aqui é jiló. Mentira. Mas eu não respondi. Fiquei caladinho. Eu falei assim: ó, Melina, você sabe o que é? Aí ela foi e falou. E assim são nós com os nossos filhos às vezes. Nós mentimos sem sentir. Na brincadeirinha. Faço isso? Faço. Então nós temos que pedir a Deus para que a gente retire de nós essas mentiras. Porque elas se tornam simples, mas é mentira. E quem que é o pai da mentira? É ele, é o diabo. Então nós temos que tirar isso das nossas vidas.
E nós temos facilidade para mentira em toda a área da nossa vida. Na área conjugal, na hora do namoro, na área do noivado, no comércio, no nosso trabalho, em qualquer situação que a gente tiver. Porque a gente tem facilidade para mentir. Você chegou atrasado, o ônibus deu um probleminha. Não deu nada. A verdade é digna. A verdade é bonita. Ela é para ser dita. Então nós temos que, nesse primeiro ponto aqui, nós temos que entender que quando a gente tem uma vida de verdade, uma fala de verdade, que a mentira está longe do nosso processo, nós vamos ser abençoados. Nós vamos estar sendo alimentados para que a gente possa entrar nessa luta do mundo do mal, preparados. E como soldados, a gente tem que ter preparo todos os dias. Todos os dias. Isaías 11:5. A justiça será o cinto de seus ombros, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então a gente está trabalhando como que a Bíblia se completa, né? Aquilo que o pastor disse hoje de manhã. Tem como. Dentro da palavra de Deus, ela vai dando resposta para tudo, para cada um de nós. A justiça será o cinto dos seus ombros, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então nós estamos dizendo aqui, cingindo-vos com a verdade, laçando cada um de nós com a verdade, com a fala da verdade. Aí nós somos, com certeza, nós faremos a justiça e seremos fiel naquilo que a gente falar. Outro equipamento que Paulo listou aqui, couraça da justiça, versículo 14. Essa couraça, ela protegia os órgãos vitais do tórax e da parte superior do abdômen. O tórax, o abdômen, os órgãos vitais, coração. Então, o guerreiro, ele tinha que proteger, porque ele sabia que ele podia levar uma lança ali. O que nós aprendemos com essa couraça? O que para o soldado era uma proteção extremamente importante, assim é a retidão e a justiça para o crente. Essa couraça nossa, da justiça, é essa. Essa nossa vida reta. Vida com Deus. Porque todos nós que estamos aqui, que temos uma consciência, a gente sabe, isso nós sabemos tanto que somos pecadores, e a gente sabe, na nossa área física, psicológica, mental, aonde que são as nossas fragilidades. Nessas fragilidades que nós temos que pegar o poder de Deus para nos fortalecer. Cada um de nós que estamos aqui, nós somos racionais, nós sabemos onde nós erramos, nós sabemos que somos pecadores, e às vezes a gente sabe onde que erra e fica repetindo. Então é só com o poder de Deus para que nos oriente, nos capacite e nos fortaleça. Sem Deus, sem Jesus, não tem como dar certo. E nós somos a todo instante diante das ciladas desse nosso inimigo. Se nós não revestirmos com o poder miraculoso de Deus na nossa vida, nós não venceremos, seremos derrotados. Para o crente, não podemos chegar à presença de Deus se não possuirmos uma vida de retidão. Não tem como chegar na presença de Deus se não tivermos uma vida reta. E vida reta é estar em dia com os nossos compromissos. É dizer sim, sim. Ter palavra, ter hombridade, ter moral. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nós temos que ser pessoas diferenciadas na nossa sociedade que nós vivemos. Nós temos que fazer diferença. Nós não podemos fazer um compromisso e não cumpri-lo. Pode até acontecer na nossa vida, mas justifica e não deixa passar de liso. Nós temos que fazer diferença nessa sociedade que nós vivemos. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal da terra. Temos que fazer a diferença onde nós colocamos os nossos pés, principalmente dentro da nossa casa, principalmente aonde que ninguém está nos vigiando. Nós temos que ser luz o tempo todo, porque a luz afasta as trevas.
É como essa luz aqui agora, se apagarmos todas, desligar o disjuntor geral aqui, nós vamos ver um breu aqui. Na hora que acende a luz, fica como está, porque a luz não combina com as trevas, ela vai para longe. Essa é a couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Os pés são nosso órgão de locomoção e viagem, que leva o mensageiro aos lugares onde que ele deve anunciar a mensagem. Esses pés, os guerreiros tinham aquelas botas bem agulhadas para dar aquelas arrancadas violentas. Então, na hora que nós vemos aqui, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Semana teológica está aí. Deus, Bíblia, palavra. Não temos como ficar longe da palavra do Senhor. Crie o hábito, como nós temos o hábito de alimentação, crie o hábito de leitura da palavra diariamente. Vê a disponibilidade do seu tempo, do horário, crie esse hábito, esse alimento que vai nos fortalecer, que é o calçado do crente. Ele é sugerido pela passagem em Isaías 52, 7, que está paralelamente com Romanos 10, 15. A pregação do Evangelho produz a paz. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Se nós não buscarmos a palavra de Deus, quem somos nós para estarmos preparados para divulgar essa palavra? Crie o hábito como alimento diário para você. Eu tenho meu horário que eu não abro mão dele. Nos últimos anos da minha vida, eu coloquei o propósito de estar lendo a Bíblia no mínimo uma vez por ano. E é fácil? Não, eu já digo para vocês aqui, não é para desanimar não, não é fácil não. Não é fácil. Mas a aprendizagem é grande. E quanto mais a gente lê, mais a gente vê que não sabe nada. E quanto mais você lê, você vê que a palavra de Deus é maravilha. Ela se renova a cada manhã. Ela se torna novo para nós. Então, um versículo ali que você já ouviu várias vezes, igual eu iniciei aqui hoje. Muitos já ouviram pregação sobre esse texto. Eu já ouvi várias vezes. Mas cada vez a gente alimenta de uma forma diferente, e assim é a minha realização da leitura diária. Eu não consigo ler, as vistas já estão embaralhadas, troco o óculos, eu não consigo ler, eu não estou com condição. Peça alguém para ler por você um versículo, memorizar aquele versículo, alimenta a gente. Nós precisamos ter uma mente cheia, porque senão ela vai se tornar oficina do maligno. Esse maligno está a fim de nos alistar no exército dele. Então, meus queridos, vamos estar participantes, com certeza, dessa preparação do Evangelho. Não tem como nós nos prepararmos se a gente não ler. O livro está disponível, nós estamos num país que podemos ter várias Bíblias dentro de casa. E a importância da gente estar lendo diversas traduções, o assunto é o mesmo, o vocabulário muda um pouco, mas o grau de aprendizagem é grande. Então, vamos estar calçando os pés com a preparação do Evangelho. A pregação do Evangelho produz paz. A leitura da palavra produz paz. Na sua casa, onde você estiver, paz interior, paz na sua vida. O escudo da fé, quarto equipamento aí de Paulo. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvida, ardentes desejos de pecar.
Se não apagarmos esses dados, eles acendem fogo. O escudo da fé era um escudo feito de madeira, revestido de couro, e tinha um plástico também. Esses dardos eram o que era atingido com fogo. Então, na hora que você estava com o escudo, mandava o dardo era tipo uma flecha. Aí a pessoa, aqueles filmes de romano, de guerra, aqueles escudos, colocava na frente assim, para apagar esses dardos inflamados. Então, quando Paulo diz isso aqui, eles acendem fogo em nosso coração e mente a todo instante. Portanto, os assaltos inflamados de Satanás são frustrados e o crente é protegido pela sua fé, que se alicerça em sua fidelidade no Senhor. Então, nós somos reforçados com a nossa fidelidade no Senhor. Senão, não tem jeito. Porque essas setas malignas, esses dardos, são lançados a cada um de nós. De qualquer maneira, nós somos atingidos. Se a gente não for fortalecidos no Senhor. E nós sabemos as nossas fraquezas, como eu já disse aqui. Então, eu vou usar esse escudo para que eu possa manter esses dados inflamados do diabo. Esse escudo é oração, é leitura da palavra, é jejum. Tem castas diabólicas que é só com muito jejum. E eu digo que às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de jejuar em causa própria. A gente pode ter liberdade de jejuar por causa alheia, um irmão que está enfermo. Porque no momento que nós estamos jejuando, nós estamos em sintonia íntima com Deus. E às vezes a gente tem passado longos períodos sem nem pensar nessa palavra. Porque nós, quando estamos jejuando, nós estamos abstendo do alimento físico, estamos alimentando o alimento espiritual. Faz bem para a nossa cabeça. Porque é momentos mais de oração, mais de sintonia com Deus. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça e Cristo é o cabeça. Nós, homens, a parte mais vulnerável e vital do nosso corpo é exatamente a cabeça. Portanto, a salvação é aquele capacete que protege o ser vital de ser desintegrado, de nós não sermos atingidos pelas astúcias do diabo e ser condenado pelo pecado. Quando Deus controla a mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás é derrotado. Ele não vai nos controlar. Ele vai ser fracassado. Quem está firmado na palavra não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Preste bem atenção. Quem está firmado na palavra, quem está vivendo a palavra, quem está cumprindo a palavra, quem está vivendo, fugiu o texto aqui, 12 Tessalonicenses, vai vir na mente, 12, 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, se a gente está vivendo isso aqui, esse capacete aqui vai estar nos protegendo, que é a palavra do Senhor. E nós vamos estar sendo fortalecidos, firmados e saber dizer não para as propostas sedutoras do diabo. Espada do Espírito. É o Espírito Santo quem torna a palavra de Deus uma força viva, eficaz e poderosa. Por isso, nossa oração, temos que entender que o Espírito de Deus, que Pai, Filho e Espírito é um só, é o nosso vital. O nosso órgão vital é a cabeça, a nossa mente. Isso que leva o cristianismo acima de todas as religiões. A fé que temos em Cristo Jesus. A nossa religião, o cristianismo, é diferenciado porque a palavra é chamada de espada do Espírito Santo. Nós entendemos isso. É o nosso único livro de regra,
fé e prática. É impossível agradar a Deus se nós não seguirmos seus caminhos. Se nós, meus queridos, nós não tivermos firmados os nossos pés nas causas do Senhor, nós seremos derrotados facilmente. Fácil. Portanto, a nossa busca tem que ser constante nele, constante, para que nós possamos vencer todas seus desafios. E ele usa táticas fundamentais para cada um de nós. Nós temos que entender essas táticas que ele usa, para que a gente possa nos proteger. Veja algumas das suas táticas. Frustrar a palavra do Senhor. Frustrar a palavra do nosso coração. Lucas 8:12. O que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. É uma das táticas dele. Semear o joio no meio do trigo. A palavra do joio está lá em Mateus 13, 24 a 30. E veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olha só, tática dele. Oprimir com enfermidade. Lucas 13, 10 e 17. Diz o seguinte, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. Versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. É uma tática dele. Intimidar e assustar. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. É assim. Eu tive essa experiência essa semana. Não foi muito longe, não. Foi ontem. Vindo de BH para Eldorado, de metrô. Aquele metrô que é com os vagões fechados. Não é aquele vagão inteiro, não. E eu caí logo num vagão que tinha uma pessoa com essas características aqui, para destruir. Dizendo que tinha matado tantos, que estava com a arma dentro da bolsa para atirar, que tinha sumido o celular dele, que ia assaltar todos os celulares dentro daquele vagão que a gente estava, falando alto, e realmente ele tirou uma faca desse tamanho. O vagão que eu estava nessa posição, cadeira para frente, tem umas cadeiras de costa e tem as laterais. E ele bem próximo de mim. As 3 paradas próximas, só foi saindo dentro do vagão. E ele não tinha atitude nenhuma. E eu já estava com esses textos na minha mente. Olha o que diz o texto. Sede sóbrios e vigilantes. Eu fiquei na minha posição, olhando para frente, com esse olho aqui, e maquinando. Nada me fazia eu levantar da cadeira. Nada fazia eu levantar da cadeira. Mas eu senti que o poder do Espírito Santo estava comigo ali. Aí veio uma luzinha, ó, se ele te atacar, você levanta o braço. Eu não estou com um capacete, né? Vou levantar o braço, vai atingir o meu braço. É igualzinho quando um animal feroz vier atacar a gente, principalmente esses cachorros grandes, a primeira coisa que você tem que fazer é levar o braço. O braço você tem 2. Carótida, você só tem 1. E é fatal, é vital. Você coloca o braço na frente. Aí é o seguinte, eu imaginei todo mundo saindo e eu ficando. Senhor, você é a vítima. Aí você levantar, eu estou querendo sair. Se eu sair, ele está aqui do meu lado. Se eu sair, eu vou ter que sair assim, olhando para ele. Vai desconfiar de alguma coisa. Se eu sair de costa,
eu posso ser atacado pelas costas. Eu fiquei maquinando tudo. Falei assim, não, mas Deus é grande e vai me proteger aqui. Uma estação saiu um tanto de gente, outra estação saiu mais gente, ficou 6 pessoas ali, equidistante dele, e eu bem próximo dele. Facão desse tamanho. Eu vi o poder de Deus ali na minha vida, pela tranquilidade que eu tive, e vigilância, porque eu já estava pronto para o golpe. Não era um momento de eu chegar lá e falar assim, meu irmão, chorar para você. Não, você viu que ele estava fora de si, drogado, sem conexão nas suas falas, pedindo a Deus, Deus, manda um policial entrar aqui agora nesse vagão que tem. Mas graças a Deus, as pessoas que saíram, elas tomaram providência. Aí que foi interessante. No terceiro parada dele, chegaram 2 policiais de segurança do metrô e levaram o rapaz. Tiraram a arma dele, prenderam, algemaram. E o que eu quero dizer, essa ilustração e esse testemunho, é que Deus é que nos guarda. É Ele que nos guarda. Então, portanto, a gente tem que estar em sintonia com Ele o tempo todo. Então, Ele quer nos intimidar. Também tem falsos ensinos. Ele usa outras táticas, falsos ensinos, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha outra tática que ele nos usa. Ele cega o nosso conhecimento. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus com letra minúscula deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus queridos, em meio a esta batalha, nós, como soldados do Senhor Jesus Cristo, nós temos muitas necessidades de preparação. A oração é necessária para que o soldado, que somos nós, soldados cristãos, alcance a verdadeira vitória. Nós temos que entender que palavra de Deus, oração, é o resultado da nossa vitória, que só está em Cristo Jesus. Quando Paulo faz essa carta para o povo de Éfeso, a carta é Efésios, essa carta foi escrita 60 anos depois de Cristo. 61 depois de Cristo. E vocês viram aqui que temos vários versículos do Velho Testamento que tem a compensação para essa armadura de Deus, que nos livra da morte, do mundo e do mal, que está presente a todo instante na nossa vida. Eu vou concluir com uma poesia. A oração é o desejo sincero da alma, que fica mudo ou é expresso. É o movimento de uma chama oculta que tremula no peito. A oração é o enunciado de um suspiro, o cair de uma lágrima. O volver os olhos úmidos para cima, quando ninguém, senão Deus, está perto. A oração é a linguagem mais simples, que lábios infantis podem experimentar, como o Natan, como a Júlia hoje de manhã, para quem viu. É simples. Vocês viram a oração que os meninos fizeram de manhã? É simples. Falar com Deus é simples, mas é grandioso. A oração é o clamor mais sublime que atinge a majestade nas alturas. A oração é o ato vital do crente. A oração é a voz contrita do pecador, que retorna de seus maus caminhos, quando anjos se regozijam em cânticos e dizem: eis que ele ora. Os santos na oração aparecem como um só, na palavra, nos feitos, na mente, quando com o Pai e o Filho encontram seu companheirismo.
Nenhuma oração é feita só no mundo, pois o Espírito Santo intercede. E Jesus, no trono eterno, intercede pelos pecadores. Ó tu, Jesus, que é vida, verdade e caminho. Por meio de ti chegamos a Deus. Tu mesmo nos mostraste o caminho da oração. Senhor, ensina-nos como orar. Estava vendo uma palestra de uma pessoa que trabalha com o cérebro, o médico dessa área, como é que chama? Neurologista. Ele dizendo, exames feitos, realizados. Quando a pessoa está em oração, os vasos sanguíneos do cérebro, nessa região frontal, são muito bem alimentados. Então, a oração é vida. A oração nos alimenta, nos fortalece. Por isso que a palavra do Senhor diz, orai sem cessar.